continuidade ao nosso estudo do estágio pré-operatório, ou seja, aquele estágio do desenvolvimento humano onde se encontram as crianças de 2 até 7 anos de idade, em média. Nós estamos falando essa semana sobre a socialização da ação. Na semana passada, nós dissemos que com o grande marco desse estágio, que é o aparecimento da linguagem, a criança ela ganha ali ela faz algumas conquistas, dentre elas a socialização da ação. Se você assistiu o vídeo que foi postado na segunda-feira, viu que nós falamos que as relações interindividuais já estão presentes na vida da criança desde a segunda metade do primeiro ano de vida, mas isso se dá muito através dos jogos de imitação. A criança ela imita movimentos, ela imita fisionomias, expressões faciais, melhor dizendo, fisionomias não, expressões faciais, mas ela ainda não partilha aquilo que está dentro dela mesma. A partir do aparecimento da linguagem, a criança ela é capaz, de uma maneira consciente, de partilhar a sua própria vida interior. E essa grande descoberta transforma completamente o universo infantil. E o professor em sala de aula não só pode, como deve aproveitar esse momento para estimular bastante as relações sociais. Nós sabemos que, em termos de conduta, como também falei no vídeo anterior, a criança ela ainda está no meio do caminho, né? Ainda existem outras estruturas que devem se desenvolver para que ela consiga, de fato, ter ali uma socialização onde a gente enxergue reciprocidade, por exemplo. Nessa fase, as crianças, elas socializam, mas em cima de 3 questões elementares, basicamente. Uma delas é a questão da coação do adulto, né? Então, ela enxerga nos adultos uma figura de autoridade. Essa é uma forma de socializar a ação. Um segundo ambiente, né, uma segunda percepção da criança de socialização é a troca entre pares, entre as próprias crianças e entre adultos. E uma terceira característica, né, ou elemento é a fala para si mesma. Então, a socialização da ação nas crianças de 2 a 7 anos de idade vão girar em torno dessas 3 questões elementares. A autoridade, então a coação no sentido de respeito, a troca com um adulto que ela tem um bom laço afetivo, família, pais, professores, coleguinhas da escola, primos, crianças que têm uma idade semelhante à dela e as falas que ela faz para si mesma. As escolas têm uma atividade muito bacana que é o projeto leitura. Normalmente as crianças levam livros para casa para lerem com os pais, mas é interessante que as crianças também possam fazer suas próprias narrativas. Então, bem no começo desse processo, ali nos 2 anos, melhor do que a leitura do livro é que ela possa ser próprio autor desse livro. Algumas crianças têm bastante dificuldade com vocabulário no começo, isso não necessariamente tem relação com um mau funcionamento mental ou com um mau desenvolvimento, pode fazer parte mesmo ali do processo dela. E o que é bacana? Considerar como linguagem não só as palavras, mas também os sons que ela emite. Então, tudo que ela utiliza naquele momento para comunicar uma forma de pensamento. E as trocas entre os adultos e as crianças vão possibilitar, essas trocas materiais vão possibilitar que ela forme o pensamento. Por isso é muito importante estimular atividades em grupos. Eu sei que é uma loucura, né? Principalmente quando as crianças são bem novinhas, mas perceber essas nuances. Ali entre 2 e 3 anos de idade, um estímulo grande à criação de histórias. Existem materiais muito legais aí no mercado que colaboram com isso. Então, a criança ela pode jogar um dado, aparece uma figura, ela começa a contar uma história, de repente o coleguinha ali vai dando continuidade. Ai, Sara, mas no final a história não faz sentido. Não faz para o nosso universo de adulto, mas para aquelas crianças é uma experiência assim imensa, é um estímulo enorme, porque elas estão conseguindo se comunicar, elas estão conseguindo
colocar para fora esse pensamento e também, através daquilo que é material, internalizar, formar pensamento. Depois, ele por volta dos 4, 5 anos, aí sim, o lugar do livro, da contação de história, da troca do que se entende, vai ser muito mais eficaz, tá bom? Com 6, 7 anos, as crianças realmente já conseguem até fazer aí grandes rodas de conversa. Você pode estar utilizando os jogos. Então, vamos sentar e combinar quais serão as regras desse jogo. Você vai perceber que crianças de 6 e 7 anos já conseguem trabalhar isso com mais facilidade. Claro que a mediação do adulto é fundamental. Enfim, sobre a socialização da criança e como aproveitar isso em sala de aula, essas dicas que eu queria deixar hoje para vocês. E para continuar aprendendo mais sobre o que a psicologia pode trazer para a sala de aula para crianças que estão entre 2 e 7 anos de idade, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber o nosso conteúdo sempre que ele for postado.